Algumas, como Igor Kosten e Konstantin Fedotov, subiram ao telhado 5 vezes. Chegamos a pegar destroços com 1.500 Rontgens. Depois de um dia de trabalho, as mãos doíam tanto que você não conseguia nem fechar o punho. Na primeira vez que eu subi ao telhado, fui invadido por um sentimento místico. Era como estar num outro planeta. Estava tudo coberto de lixo radioativo. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia em que mundo estava. Comecei a tirar fotos. Dá para ver traços de radiação no filme. Eu estava segurando a câmera assim, e ela emanava do solo. Os olhos começavam a arder e você ficava com um gosto metálico na boca. Quando você sentia essas duas coisas, sabia que tinha recebido uma dose alta demais. Eu não conseguia sentir os dentes. A minha boca estava com gosto de chumbo. Eu fazia assim com os dentes, mas não sentia nada. Eu até batia os dentes. Estava tudo coberto de chumbo. Até hoje, 20 anos depois, ainda sinto aquele gosto de chumbo na boca. Depois, milhares de pessoas descobririam que aquele gosto estranho era o indício do ataque de um inimigo invisível. Enquanto os biorobôs sacrificavam a vida no telhado da usina, a limpeza prosseguia numa área de 30 quilômetros ininterruptamente. O trabalho que normalmente um homem levaria 1 hora para fazer, aqui em Chernobyl, era feito por 60 pessoas. Quando a gente descia do telhado, parecia que todo o nosso sangue tinha sido sugado por vampiros. Estávamos exaustos. Não podíamos nem nos mexer. Tinha gente que sangrava pelo nariz. Os bombeiros ficavam de plantão. Se alguém começasse a sangrar pelo nariz, era levado para o hospital na hora. Se alguém desmaiava, era mandado para casa. Mas todos queríamos aguentar firme. Na época, éramos jovens e fortes. Ficamos doentes. Perdemos tudo. Na minha ficha consta que recebi 20,5 Roentgens. O que isso significa? Na verdade, a dose que recebi foi muito maior que essa. Позвольте мне от оперативной группы Министерства обороны СССР вручить вам почетный гроб. Como recompensa, cada soldado recebeu um certificado de liquidador e uma gratificação de 100 rublos, o equivalente hoje a cerca de 100 dólares americanos. Eles arriscaram a vida, mas conseguiram reduzir o nível de radiação em apenas 35%. Quando mandaram aquelas pessoas para o telhado, não sabíamos qual era o nível de radiação. Hoje sabemos que estava entre 10 e 12 mil Roentgens por hora. Nesse nível, ninguém deveria estar lá.
7 meses após a explosão, a área tinha sido limpa e o sarcófago construído. 500 mil pessoas, entre civis e militares, participaram da operação. Eu disse à comissão que, por terem enfrentado níveis de radiação absurdos, limpado toda a grafite e realizado tarefas tão heróicas, os nossos soldados mereciam algum ato simbólico, como hastear a nossa bandeira. Hastear a nossa bandeira ali foi como hasteá-la no Reichstag, quando o Exército Vermelho conquistou o fascismo. Para aqueles soldados, a bandeira era um símbolo do triunfo sobre a radioatividade. Cada grupo de liquidadores comemorou o fim da operação à sua maneira. Bocharov e seus homens gravaram seus nomes na tampa de metal que ia selar o sarcófago. O sarcófago é um panteão, um túmulo, um mausoléu. Nosso segundo mausoléu. Depois daquilo, paramos de construir usinas nucleares. Foi uma vitória amarga. O país nunca se recuperaria. Aquilo nos custou 18 bilhões de rublos. Cada rublo na época valia $1. 18 bilhões. É muita coisa se considerarmos que logo depois o preço do petróleo entrou em colapso. Não dá para calcular os problemas que o nosso país e a perestroika enfrentaram. A primeira nevasca começou a cair sobre Chernobyl. Para as autoridades, era uma prova de que o sarcófago estava lacrado, pelo menos pelos próximos 30 anos, segundo a previsão. Os liquidadores voltaram para casa. Os reatores 1, 2 e 3 foram reativados. A primeira batalha de Chernobyl terminou anunciando o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E para muitos, marcou o início de uma guerra que, 20 anos depois, ainda não acabou. 20 anos depois, Pripyat ainda é uma cidade fantasma. Acompanhada por Igor Kostin, Yulia foi ver o apartamento em que morou com a família até o dia da evacuação. Diferentemente do que foi dito, nenhum único habitante pôde voltar a morar nos prédios abandonados. Потрогай стену, рассыпай шаг себе до тобой. Para Igor Kostin, a visita também traz lembranças dolorosas. Ele foi exposto à radiação durante os 7 meses em que cobriu a operação. Desde então, tem que ficar hospitalizado mais de 2 meses todos os anos. Новую энергию в завтрашний день. Родина, как никто, больше дает энергию человеку. Это твоя родина, твоя земля сейчас впитала все мощное, что только мы можем потянуть. У меня такое ощущение, что я здесь была всю жизнь. Para centenas de milhares de refugiados, bem como para centenas de milhares de veteranos da Batalha de Chernobyl, a luta contra o inimigo invisível ainda não terminou. Todos os que estiveram em Chernobyl ainda sofrem com a radioatividade que absorveram.
Nos meses seguintes ao acidente, os liquidadores lotaram os hospitais por toda a União Soviética.